Bom, pessoal, vamos lá. Fechamento aqui do dia 24 de agosto no índice. E aí, gente? Hoje é um dia técnico, não é tão difícil, mas ele requer algumas atenções. Então vamos lá. No final do dia de sexta-feira, o famoso que a gente chama de ontem no mercado, né? O mercado acelerou para esse ponto, ficou de lado. O que mais me importa é o mercado está em qual intenção? Intenção de equilíbrio. Dentro desse equilíbrio, eu tenho referências. O que são referências? Onde eu não quero comprar mais alto e onde eu não quero vender mais baixo. Não esqueçam disso. Eu não chamo de suporte e resistência. Eu falo assim, onde que o mercado não quer comprar mais alto e onde o mercado não quer vender mais baixo. Esse é o ponto de limite que o mercado traz para a gente quando a gente está atuando. Lembra que o mercado pode chamar isso de suporte e resistência, mas eu acho suporte e resistência muito vago. Eu sempre levo na intenção do preço, onde que as pontas têm intenção. Uma vez que o mercado fez todo esse movimento aqui de alta, ele está equilibrado, ele está buscando referências. Eu tenho uma possível referência de alto aqui, e a minha possível referência de baixo, lá embaixo, está muito longe, eu vou preocupar mais com as informações do dia atual quando ele abrir e com a referência de alto, e não a referência de baixo. Dito isso, não tem mais nada que eu vou esperar, e aí dependo do mercado abrir no dia 24 de agosto. Fiz o pré-market, o mercado abriu no dia 24. Eu já sei que de cara teve um gap, beleza. Teve esse gap aqui, ele significa alguma coisa para mim? Ainda não. Logo depois do gap, poderia vir uma barra 1 aqui, e aí o mercado continuaria sem mostrar um alto super importante. Quando tem a barra 1, e aí não tem jeito. Com a barra 1, eu tenho o reforço que toda essa região aqui é uma região alta, que eu quero vendedores. Portanto, dentro desse equilíbrio, com a possibilidade de expansão para baixo, sabendo o que é um possível alto, com o gap A1 confirmando esse alto, essa é uma operação. Essa operação, ela muda a intenção do mercado? Não, o mercado continua equilibrado. Só que agora ele está equilibrado, então aqui você faz um para um, e agora eu tenho o meu alto, certo? E aqui começa o nosso mercado. Barra um, já falei. Barra 2, você já está na operação da barra um, você não tem que fazer nada. Barra 3, barra 4, eu não mudo a intenção. A intenção continua um equilíbrio, onde eu tenho meu alto, principalmente depois da um. A um foi vendedores atuando, e eu sei que eu tenho vendedores nessa região até que me prove o contrário, porque eu tive aqui na um. Agora vamos pensar. Se o final da sexta-feira foi que essa região ficou lateral de um possível conforto do preço e o novo conforto do preço já me deu o gap, e logo no gap já venderam, bom, então eu sei que nessa região é para eu ter vendedor. Pois bem, se aqui eu tenho vendedor e na barra 4 eu ainda estou com 1.500 pontos, na verdade eu já estou com 1.500 pontos, por mais que os dias recentes estão mostrando que são maiores, a maior probabilidade depois da barra 3 é o mercado continuar expandindo para baixo e não expandindo para cima. Isso é um fato. E aí, aonde que o mercado começa a comportar de forma que a gente fala anormal? Ele começa a dissipar aqui da 4 até a 18. Dissipar o quê? Eu tenho esse momento, eu tenho a força de vender alto e eu tenho que começar a observar. Só que o ponto é, de um mercado, depois da 3, a maior probabilidade é ele expandir para baixo e não aqui, por que que o mercado está parando o preço aqui? Isso é o primeiro alerta que ele nos deu hoje. Porque, bem, possível baixo estava bem mais para baixo. Por que que ele parou o preço aqui, sendo que a maior probabilidade de expansão era para baixo depois da 3? Aí você começa a observar. Tá, qual mais informação que ele me deu? Ele me deu a 19. Essa 19 muda alguma coisa? Bom, não. É momentum. Aí eu começo a observar. É momentum, aqui eu tenho o meu possível alto, eu tive vendedor na um. A 19 no mínimo é estranha, mas tudo bem, pode ser que ele acelerou para achar vendedor de novo. Vem a pausa da 21 e da 22, diminui esse momentumzinho aqui de alta. E o que que você espera aqui? Como toda essa região é uma região
que eu já falei que é alto, eu tenho que ver uma dissipação do preço para em algum momento aparecer vendedor de novo. Tá bom, vamos olhar o mercado. Ele continua dissipando? Não. Vem a 23, vem a 24. Aí você pensa, tá, ainda está dentro do equilíbrio? Sim, ainda está dentro do equilíbrio. A parte que aqui é alto, confirmado pelo gap e pela 1, ainda está válido? Ok, ainda está válido. O que que eu estou buscando aqui? Comportamento normal do preço. O que que é o comportamento normal do preço? Ele chegar na região que todos os dois lados concordam que está muito alto, ele começa a dissipar e apareça vendedores. Agora vamos observar. Momentum, pausa, não continua dissipando. Continuação do momentum, começa a pausar, mas se eu tive vendedores aqui, por que que eu não vi vendedores nem aqui e nem aqui depois da 28, 29, 30? Cadê o gatilho me confirmando que aqui continua sendo uma região interessante para vendedores? O mercado não terminou de dissipar. Por que que ele não está me mostrando? E isso, pessoal, liga o alerta de esse comportamento não está normal. Ele não está normal, mas ele ainda está dentro do que é válido para um mercado equilibrado? Sim. Lembra que lá no começo eu falei, bom, o nosso alto foi confirmado depois da 1. Mas o nosso baixo eu ainda não sei. Pode ser que o mercado está nos dizendo que o meu provável novo baixo é aqui, depois desse movimento todo, e meu alto está aqui nessa região. Tá, tudo bem. Até aqui, nada de novo. E o mercado continua evoluindo aqui. Agora lembrem, ele não terminou a dissipação desse movimento. Ele não deu um gatilho de vendedores confirmando que o interesse aqui é vendedor. Ele continuou subindo no vazio. E por que que essa informação que ele continuou subindo é no vazio e não que apareceu compradores? Ele acelerou aqui na sexta-feira, região de conforto do preço. Teve vendedor, reforçou a ideia de que aqui é alto. Mas a gente não viu o preço acelerando, dissipando e achando vendedores. A gente precisou do final da sexta e o início de hoje. Por esse comportamento da aceleração e a dissipação que não terminou em nenhum momento, eu não consigo falar que aqui teve comprador comprando mais alto. Poxa, Victor, mas você falou assim que o mercado está esquisito, está anormal? Sim, mas ele não foi anormal o suficiente para em algum momento aqui eu falar que compradores compraram mais alto. O que que eu deveria ver? O mercado ficando de lado e aí sim comprando mais alto. Melhor ainda, ficou de lado, deu o gatilho de venda, confirmou que aqui é uma baita interesse vendedor e depois foi para cima. Então, esse mercado ele nos deu sinais de vazio. Por conta disso, eu não encaro nenhum ponto aqui como anomalia, apenas expansão da referência. Como que mudaria isso? Se eu tivesse um gatilho de venda aqui, inclusive se a 30 ou a 31 fosse para baixo, fechando como se fosse a 1, seria uma baita venda interessante no dia de hoje. Portanto, pode parecer confuso, mas excelente venda que deu 1 para 1, né? Lembrando que a minha régua aqui sempre é 2 para 1, então 1 para 1, deu alvo aqui, eu aqui. E não tive nenhuma outra operação, nem na venda, nem na compra. Por que que eu não chamo aqui de anomalia? Porque foi pouco em cima de todo esse contexto do dia e eu não posso esquecer que esses momentos, essas acelerações, não terminou em um mercado normal, que é o mercado dissipando e aparecendo venda. Ok? Esse é o dia de hoje. Não teve boas compras aqui em cima. Não teve compras, não é nem só boas. Não teve vendas boas também. Se você quiser arriscar uma micro, aí a gente está falando aqui das 57, das 58. Mas para amanhã, boa região de alto. Para se o mercado tiver que vender e a gente talvez até alongar um tipo de operação. E agora com um bom baixo para a gente observar nos próximos dias. Beleza? Essa gravação vai para o YouTube e agora eu vou tirar dúvidas da galera da comunidade. Grande abraço e até a próxima.